Iniciar mesmo assim. Beleza, eu posso recomendar uma série também que é sobre as Revoluções Russas, só que é de outro olhar, assim, que Pode, pode. chama Os Últimos Czares. É da Netflix, mas é muito legal porque você pode ver a visão do que vem é, dessa coisa que tinha antes dos czaristas, e é muito, assim, realista, mas é mais sobre a parte da família e tal. Uhum. Eu comecei a assistir, mas eu tive que parar porque tem algumas cenas um pouco estranhas. E a Gaia tá. É, né, temos Gaia. Mas é interessante. Quem quiser ver, eu não posso recomendar, porque deve estar lá com maiores de 18, né? Então, fica a dica. Da Lola. É, da Lola, Os Últimos Czares. Vamos lá, então. Então, a Rússia era uma Rússia czarista, beleza? O que a gente está falando aqui é os antecedentes das revoluções russas. Então, o que significa o czarismo? A Rússia ser uma Rússia czarista significa que ela é imperial e, além de ser imperial, ela ainda vive uma espécie de Idade Média, tá? É como se a Rússia tivesse meio que parado no tempo. Em que sentido? Enquanto nós estamos aqui em 1900, antes de 1917, né? Porque em 1917 ocorre a deflagração da guerra. Então, nós estamos falando aqui de um período anterior a 1917, em que, pensa aqui comigo, olha, já rolou a primeira Revolução Industrial, já rolou a segunda Revolução Industrial, já está quase indo para a terceira. Esse povo aqui não está industrializado, tá? Então a Rússia ela ficou alheia a um processo de industrialização. Ela ficou muito atrasada industrialmente. Oi, Cecília. Eu vi que você ia cair. Mas aqui, então, como eles estavam atrasados ainda, economicamente, industrialmente, acaba que eles vão viver uma espécie de continuidade dessa Idade Média, tá? Então, eles vão ter Não, aquela beleza. mais camponesa. Fala, cara. É porque eu pesquisei um pouco de por que exatamente a Rússia ela ficou tão atrasada. E muitos historiadores até dizem que é principalmente por causa da fissão da Igreja Católica, principalmente. Porque a Igreja porque, um dos grandes motivos de por que acabou a Idade Média foi que os caras começaram a se revoltar contra a Igreja Católica. A Rússia não teve que passar por isso, porque não tinha Igreja Católica, tinha a Igreja Bizantina. Aham. Então eles não tiveram que ter o iluminismo, começar a ser contra a Igreja Católica, criar o protestantismo, etc, etc. Tem uma grande influência da religião. E outra coisa, Caio, a igreja ortodoxa, que é o que existe até hoje lá de predominante na Rússia, é uma igreja que é basicamente a igreja católica, com algumas diferenças em relação à iconoclastia e etc. Mas ela é uma igreja que vai competir pelo poder com o Papa, né? Então a gente vai ter uma igreja que é muito ortodoxa, te faz pensar que é uma igreja que é mais tradicional, né? Só que, para além desse tradicionalismo, ela vai absorver um monte da cultura oriental. Então, essa igreja ortodoxa, ela vai ser muito influenciada pela cultura oriental. Então, ela vai ser muito menos travada também do que a igreja católica ortodoxa, católica apostólica romana, em relação às pesquisas científicas, etc. Eles vão ter o seu desenvolvimento interno, eles vão ter o seu perfil no Oriente, em razão da igreja ortodoxa. Inclusive, a igreja ortodoxa ela permite uma liberdade maior de circulação de ideias. Não é tão pesada quanto a igreja católica apostólica romana, tá? E talvez seja por isso que não houve tanta revolta contra ela. Mas esse perfil, ele permaneceu por muito tempo. Então, ou seja, enquanto lá na Europa Ocidental começou a ter um pancadão para poder destruir aquela estrutura, principalmente um pouco depois, né? Não é nem só da Idade Média, que a gente vai ter a questão feudal, o mercantilismo depois e o absolutismo. Então a gente vai ter o clericalismo, né? Esse tanto de coisa que era arcaico, eles vão ficar lutando para destruir. Aqui não, porque tinha um pouco mais de liberdade, eles não tiveram essa necessidade de lutar contra em relação à religião. Mas olha como é atrasado isso. Eles vão lutar contra o absolutismo do czar agora, em 1917.
Entendeu? Eles vão deixar para depois. E a gente fala assim, mas é porque é atrasado? Eu não concordo em falar que é atrasado, não, sabe, Caio? Porque cada lugar vive o seu tempo. A gente fala assim, a pré-história brasileira aconteceu, pré-história brasileira entre muitas aspas, aconteceu até a chegada de Cabral, por exemplo. A pré-história americana aconteceu até a chegada do Colombo. Então a gente vai ter uma forma de enxergar a história que é particular de cada lugar. Mas se a gente analisa por que a Rússia é atrasada, ela vai estar distante desse processo de industrialização que está acontecendo na Europa, porque até as alianças entre esses povos eram dificultadas por causa do modelo de governo czarista. O czar, esse modelo imperial, arcaico, autoritário que ele tinha, afastava ele das nações que já estavam democráticas na Europa, entendeu? Então era difícil estabelecer essa relação de uma forma tão natural como aconteceu entre a galera que estava vivendo já no Ocidente. Então, por exemplo, a primeira Revolução Industrial acontece mais na Inglaterra, né? Então ela vai se espalhando depois. Mas aí acontece a segunda revolução, ela já espalha muito, a terceira já espalhou pra caramba. Aqui na Rússia, ela vai demorar a alcançar esse desenvolvimento, mas ela também não vai se preocupar em se desenvolver internamente antes disso. Em 1917, a galera vive ainda uma Rússia czarista, que é... O que eu quero dizer com a Rússia czarista? Grava essa informação na sua memória. É um governo que é autoritário, imperial, absolutista, agrícola. Gente, é o mal de todo o país que é grande demais e que tem terreno para plantar, talvez. Né? Por exemplo, o Brasil é considerado terra agrícola também, porque é grande, né? Então, acaba utilizando dessa potencialidade para poder não investir em outras coisas. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, a Inglaterra estava lá, era numa ilha, ela precisava fazer alguma coisa, então ela teve que desenvolver os seus métodos de enriquecimento, e ela desenvolveu a indústria, né? Então a França estava ali, ela é pequenininha, está no meio da Europa. Ela desenvolveu o comércio, ela desenvolveu o iluminismo, ela desenvolveu um monte de coisa. Então, a gente vai ter as pessoas em cada lugar, dependendo das circunstâncias, aprendendo a se virar e isso vira uma potencialidade. Na Rússia, até então, ela era agrária porque ela era muito grande. Qual que é a questão da Rússia? É muito frio. Então, como é muito frio, é difícil de plantar qualquer coisa. Então, alguns gêneros agrícolas viviam super bem, mas outros não. Então, era como se a Rússia, esse terreno enorme, devesse ser o celeiro agrícola da galera. E ela não conseguia ser nem sequer esse celeiro agrícola. Ser tipo um Brasil que fica só exportando matéria-prima, matéria-prima, matéria-prima. Nem isso ela não estava conseguindo ser, porque a região não permitia esse frio, não permitia que ela tivesse um desenvolvimento agrícola tão interessante. E ela não tinha se preocupado em desenvolver internamente até então. Então, beleza. Vocês entenderam que é uma Rússia que está, tecnicamente, em relação à Europa Ocidental, atrasada industrialmente por causa desse perfil, que é mais agrícola também. Está distante da realidade das culturas do Ocidente. Então, beleza. Então, a gente já tem esse perfil traçado. Agora, a gente tem que entender o que acontece que causa uma revolta para destruir essa realidade. A estrutura social era aquela estrutura da Idade Média, que vocês já conhecem, tá? Então, a gente tem clero, nobreza e o resto. Então, tipo assim, essa galera que tá embaixo na pirâmide social tá na lama, na lama, na lama. São eles que sustentam. Lembra daquela imagem que pensa em Idade Média, que deve vir uma imagem na sua cabeça. Aquele povo até arqueado, carregando nas costas um padre e um nobre. Então, era como se fosse isso. Então, toda essa galera que vive aqui, ó, nessa parte dessa pirâmide, a parte de baixo da pirâmide, ela vai estar submetida a altas taxas de impostos para sustentar os luxos dessa corte, desse clero, e ainda vai ser a única que vai ser mão de obra. Então, por exemplo, a nobreza fica ostentando, fica lá fazendo os seus encontros, seus chazinhos da tarde, sabe, esse perfil que a gente já conhece, que vocês já estudaram, que já foi combatido na Europa com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa e assim por diante.
ele está acontecendo aqui em 1917. Na França, foi em 1789. Né? Então, era algo que realmente precisava ser combatido. Então, essa galera vai se rebelar. Mas acontecem uns estopins, né? Uns momentos-chave que vão levar a esses booms de rebeldia que vão acabar levando à retirada do czar. Uma marca que é muito importante, que não pode ser esquecida, que vai ajudar nesse processo de desenvolvimento da reação contra o czar e sua família, esse modelo de governo, é o Domingo Sangrento de 1905. Isso aqui é até considerado uma das fases da Revolução por alguns historiadores. Outros falam que é o estopim, outros falam que é a pré-revolução, tá? Então, tanto faz, é só você entender o contexto. O que acontece em 1905? Em razão de muitas coisas, principalmente em razão da dificuldade de trabalho dos trabalhadores urbanos e rurais, que tinham baixos salários, que tinham impostos altos para pagar, aquela galera camponesa que fica carregando uns baldinhos de madeira, pensa nos desenhos que você já viu desses lugares frios, né? Aquela galera mais simples, essa galera foi crianças, velhos, mulheres e homens trabalhadores, pacificamente protestar na frente do Palácio de Inverno do Nicolau II, que era o czar da época, tá? O que vai acontecer? Ele não sabia o que estava acontecendo, sem perguntar, sem olhar para o lado, para ter uma ideia do que esse povo queria, simplesmente liberou que a artilharia fuzilasse todo mundo. Então, ou seja, do alto da fortaleza, eles foram metralhados. É uma cena que ficou conhecida, né, como Domingo Sangrento, porque a neve ficou toda vermelha, aquela coisa horrorosa, gente inocente morta. O povo tava, com faixas não era nem de protesto, era, vamos dizer assim, de tentativa de negociação com o czar. Tipo assim, olha, ô czar, vamos melhorar a carga horária? Vamos diminuir a carga horária de trabalho? Ou vamos colocar um salário universal para que a gente tenha condição de sobrevivência? Vamos sair da guerra, pelo amor de Deus. E aqui, 1905, eles nem estão na guerra ainda, né? Eles estão participando de outros conflitos que não são guerra mundial. E a Rússia, ela travava conflitos com outros povos, né? A guerra com o Japão foi horrorosa. Então, eles estavam reivindicando esse tipo de coisa. Olha, vamos não entrar em guerra quando a gente não tiver condição nem de comer? É mais ou menos assim. Então, tipo assim, como não era o czar que pegava em arma e ia para o fronte de batalha, ele estava nem aí. E, tipo assim, a convocação... Imagina hoje, você vai fazer o seu cadastro reservista. Vamos lá. No Brasil, a gente não é um país bélico, né? Quer dizer... a gente não é um país bélico, tá? Então, a gente faz o cadastro de reserva das pessoas. Então, assim, é uma porcentagem ínfima que vai pegar exército, né? Que vai ir se alistar e vai começar a fazer os treinamentos. Mas, em épocas de guerra, esses reservistas, você, ser humaninho, que foi cadastrado, não fez nenhum tipo de treinamento, vai ser convocado, né? Então, é um negócio meio bizarro, mas tudo bem, funciona assim em outros lugares também. O que vai acontecer? O czar pegava, era jovenzinhos, pegava os idosos, pegava aquela galera toda e falava assim, não, bora pra guerra. Então, tipo assim, os caras sem treinamento nenhum, sem armamento, tipo assim, era uma arma para cada 2 soldados, né? Que não eram soldados porcaria nenhuma. Então, a gente tinha um perfil de exploração e de crueldade mesmo nesse governo, que ele não enxergava além do seu próprio umbigo, ele estava preocupado com as questões da sua família e ignorava a existência de uma população que dependia do seu governo. Essa é a realidade. Então, a gente vai ter uma Rússia muito mal administrada, tá? Então, em razão disso, dificuldades de negociação com outros povos, por causa do próprio perfil de governo, eles tinham dificuldade de negociação com outros países e etc. Então, a gente vai ter um governo horroroso. E aí, por isso,
essa galera vai reivindicar. E eles não estão reivindicando tirar o czar, não, porque tá tudo bem, eles estão acostumados a ser explorados, eles só querem ser menos explorados, né? Então, eles vão lá e reivindicam. O que vai acontecer? Vão ser fuzilados. E esse processo vai desencadear uma série de coisas na Rússia que vai levar até a Revolução de 1917. Quer dizer, as revoluções de 1917, tá? Que coisas são essas? Vamos lá, vamos pensar. Aconteceu essa treta aqui. O que o Nicolau faria para não ser assassinado por toda a população da Rússia? Vamos imaginar o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos. Taca fogo nos racistas, não é isso que está acontecendo? Então, a gente tem que imaginar que é a mesma coisa que poderia acontecer na Rússia. Olha, essa galera que violentou, né, os soldados que violentaram, atiraram, mataram essa galera que era inocente e veio reivindicar, eles estão loucos, não é possível eles permanecerem no governo, vamos tirar eles de lá. Não é isso que é o natural das pessoas entenderem depois de uma cena horrorosa, brutal que aconteceu? Então, vamos ser, inclusive, violentos. A gente usa de violento para poder tirar esse governo. Eles, lá nos Estados Unidos agora, eles foram até a Casa Branca, né? Eles, achei interessante, pela primeira vez, a Casa Branca apagou as luzes, né? Depois de terem tacado fogo em tantos lugares, foram protestar na frente da Casa Branca. E é a mesma coisa que aconteceria, né? Então, você imagina como que o czar ficou assim, ó, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Então, eles preocupados com essa situação, ele fez um monte de promessas levianas, beleza? Pensando que ele podia ser atacado enquanto dormia, ele falou assim, vou prometer umas coisas aqui, que aí vai ajudar essa galera a acalmar o facho, né? Sossegar. Que aí depois eu volto às coisas ao normal. E aí ele prometeu que ia melhorar a qualidade de vida, que ia fazer não sei o quê e tal. Ele começou a fazer algumas medidas para iludir a galera, como diminuição de impostos, redução das obrigações tributárias, né, e etc., das regras, das imposições, e deixou eles um pouco mais livres para atuar. O que começou a acontecer a partir de então? Eles organizaram-se e começaram a formar os sovietes. Os sovietes. E inauguraram, depois da formação desses sovietes, eles inauguraram um partido, que é esse partido, que eu nunca lembro a sigla completa, mas é o Partido Socialista Operário Russo, sei lá, nunca lembro certinho. Partido Socialista Operário Russo. Tem mais alguma coisa aqui. Enfim. Mas esse partido ele foi fundado por causa das discussões feitas nos sovietes. O que são os sovietes? Gente, grava essas informações, tá? Os sovietes são como se fossem os sindicatos. É uma espécie de sindicato. Você sabe o que é sindicato, como é que funciona, né? Ou não? Não? Dá um ok aí, um sim ou não, para eu poder pular para frente aqui, gente. E para eu saber que vocês estão vivos. Gente, você não sabe, Sofia, beleza. O que é o sindicato? Sindicato é o que existe hoje no Brasil e em vários países do mundo. Existem sindicatos, e soviético é o que aconteceu na União Soviética, não, desculpa, na Rússia na época anterior à Revolução Russa de 1917. O sindicato é muito parecido com o que os soviéticos faziam. Eles faziam uma reunião de pessoas interessadas em lutas trabalhistas. Então, por exemplo, hoje existe o sindicato dos professores de escolas particulares. Do mesmo jeito que existe o sindicato da galera do exército. Existe o sindicato dos comerciantes. Existe o sindicato, sabe? Existe um sindicato para cada coisa. Então, por exemplo, existe o sindicato dos funcionários públicos. E assim por diante. Então, o que esse sindicato, para que isso serve, né? Serve, primeiro, para fazer reuniões, para descobrir quais são os interesses em comum, para ouvir as reivindicações da galera e ver, por exemplo, o que precisa melhorar, o que tem que acabar. É mais ou menos assim que funciona. Por exemplo, o sindicato dos professores, a gente tem algumas conquistas
e a gente tem algumas ameaças de perder algumas coisas pelo sindicato dos donos das escolas particulares, por exemplo. Então, é um sindicato lutando com o outro, debatendo sobre o que é importante e falando assim, não, eu quero 5% de aumento. Aí o sindicato, não, eu posso dar 1%. Pô, que tal uns 3%, né? Então, é um debate que acontece para poder ver o que é melhor, o que pode ser decidido, o que não vai prejudicar ambas as partes. E isso já acontecia lá nos sovietes, tá? Era uma tentativa de fazer esse trabalho melhorar, essa exploração diminuir, certo? Por exemplo, professor tem bolsa de estudos para os filhos, né? Então, por exemplo, na escola que eu trabalho, eu tenho bolsa integral para a Gaia, dando um exemplo. Na escola que eu não trabalho, eu tenho uma bolsa de 40%. E assim por diante. Ou, por exemplo, a gente tem desconto em livraria, sabe? Essas coisas assim. Coisas de sindicato. Então, por exemplo, quem é do sindicato dos comerciantes, dos comerciários, eles têm acesso ao SESC, né? Que são lugares de lazer e etc., que tem espalhados pelo Brasil afora. Dando só um exemplo. Por exemplo, tem vacina mais barato. E assim por diante. São conquistas que os sindicatos vão tentando alcançar para poder ajudar os seus agregados, porque a gente paga por essa luta. É como se a gente estivesse pagando advogados todos os meses para eles poderem lutar pela melhoria da nossa qualidade de trabalho, certo? E isso os soviéticos já começaram a fazer. E eles só puderam se reunir para fazer esse tipo de discussão por causa da treta de 1905. Então, 1905 foi fundamental, porque se não houvesse essa treta, o czar não tinha dado essa abertura para organizações, para o funcionamento de grupos de discussão, sabe? Então, os soviéticos, eles serviam para isso, beleza? Então, lá na Rússia tinha os soviéticos dos sapateiros, soviéticos do exército, soviéticos dos peixeiros, sabe? De todos esses grupos, e eles se organizaram para poder lutar juntos pelo que era mais interessante. Vamos imaginar que, por exemplo, a gente teve vários momentos de greve, por exemplo, greve dos caminhoneiros. Você acha que os caminhoneiros todos vão lá e assistir televisão e falar assim, nossa, vai rolar uma greve dos caminhoneiros. Eu acho que o caminhoneiro tal vai fazer uma greve e vai lá e se organiza? Não, o sindicato dos caminhoneiros, em busca de melhorias, vai lá e organiza, comunica todos os caminhoneiros que fazem parte do sindicato e todos eles passam a participar para poder auxiliar no processo de conquista. E assim por diante, tá? Greve de professores é a mesma coisa. É uma coisa que é decidida pelo sindicato, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Eles formaram o partido. Esse partido, ele tinha um perfil que era... Vamos imaginar que é igualzinho acontece na Revolução Francesa. A gente não vai ter lá os jacobinos e os girondinos? Todo mundo lembra disso, né? Pelo amor de Deus. Digam sim. Pelo menos no chat. Girondinos e jacobinos, lembram, né? Obrigada. Então, vamos lá. A gente vai ter esquerda e direita. Então, a gente vai ter a esquerda e a direita. Aqui, lembrando da Revolução Francesa, a gente tem jacobinos. E aqui à direita a gente tem girondinos. Qual que é a principal diferença das duas revoluções? A Revolução Francesa, ela é liberal em essência. O que é ser liberal? É ser burguesa em essência. Então, ou seja, ela pode ter até usado o povo, mas ela queria, era para ela, as conquistas, tá? Essa ideia de que queria ajudar o povo é mais ilusória, tá? O Robespierre, ele era até mais radical, mas ele era burguês também. Ele até tentou fazer algumas transformações mais pesadas na sociedade, mas nada era, assim, para ser bonzinho com as classes mais pobres. Era simplesmente para destruir o regime, para fazer um modelo liberal democrático, tipo isso que a gente vive hoje, certo? Enquanto aqui a gente vai ter um perfil de revolução socialista. Então, o partido, ele tinha um perfil socialista. Só que ele tinha uma ala que era mais rica nesse processo revolucionário. E essa ala, que era mais rica, ela se encaixava mais ou menos nessa ideologia dos girondinos da direita, que eram os mencheviques.
Óbvio, eu não estou querendo dizer que eles eram liberais e eram essa burguesia igualzinha os girondinos eram. Eu estou só alinhando para você conseguir fazer uma comparação, tá? E aqui os bolcheviques. Essa revolução aqui é liberal. Essa Revolução Francesa, ela é liberal. Enquanto a Revolução de Baixo, ela é socialista, ela é social. Tá? Só que o que acontece? Lá na Rússia, a gente tem um perfil de pirâmide daquele mesmo jeito que acontecia na França. É o primeiro, segundo e terceiro estado aqui, certo? Só que a gente vai ter galera que flutua aqui, ó, nessa região, que é a galera que é da burguesia, uma espécie de burguesia que já existia na Rússia, certo? Que era aquela galera que tinha um pouco mais de dinheiro e tinha mais estudos, tinha mais vocação ideológica para a liderança. Beleza. O que essa galera fez, então? Ela começou a se dividir em bolcheviques e mencheviques em razão das propostas, que é o que vocês fizeram aqui, o debate, na última aula. Que propostas diferentes eram essas? Todos eles, então, ó, os dois queriam tirar o czar do poder e acabar com essa estrutura social piramidal criada pelo governo, certo? Então, esse era o objetivo das duas alas. Então, por isso eles eram um partido unido. Mas eles eram um partido unido em relação a isso. Eles queriam derrubar o czar e acabar com essa pirâmide como ela era. Só que a diferença é que os mencheviques, eles queriam eliminar isso aqui, ó. Quem está no topo agora? A burguesia. Então, permaneceria o modelo de pirâmide, permaneceriam os privilégios no topo da pirâmide, só que esse topo da pirâmide não era mais da nobreza e nem do clero. Esse topo da pirâmide era do burguesia, desse povo mais abastado que existia na Rússia na época, certo? Que estava insatisfeito com a liderança local e aproveitou da fome e da raiva da galera mais pobre para ter massa de manobra para ajudar no processo revolucionário. Entenderam? E aí a gente vai ter os bolcheviques, que querem destruir querem tirar o czar e querem destruir essa pirâmide, mas eles não aceitam esse modelo piramidal. Os bolcheviques, eles já querem acabar com a pirâmide. Eles não querem a existência de uma pirâmide social, porque a pirâmide social leva em consideração que os de baixo são inferiores, tá? Então, o que eles querem? Algo que não tenha início e nem fim. Eles querem algo que seja autogovernado, né? Então, eles querem eliminar a liderança. Ó, o objetivo central, tá? Eles querem chegar ao comunismo. O que é esse comunismo, né? Esse comunismo é acabar com a necessidade da gente ter líderes, porque os líderes se tornam tiranos. Ponto. Primeira afirmação. Como que a gente acaba com a necessidade de ter líderes? Primeiro, a gente tem que educar o povo. E como educar o povo? Colocando um líder forte. Travou, gente? Vocês estão vendo? Perderam o quê? Me fala. Libera o microfone que é mais rápido. Tá. Pra mim não travou, não. Pra mim tá tudo bem. Tá tudo só bem? Pra Lola. Perdeu alguma coisa, Loura? A Lola. Loura. Eu acho que a Lola caiu. Não tá falando nada. Uai. Vai entender, né? Então vamos lá, vamos continuar então. Não, ela falou que voltou. Voltou? Então tá bom. Então, mas, André, fala. É interessante que o que eles acreditavam era que para a sociedade conseguir chegar num ponto de não necessitasse líderes, eles teriam que ter um dos líderes mais fortes que já existiu, mas que fosse um homem de extrema índole para que chegasse o momento de ele falasse: tá tudo bem, eu vou embora, pessoal, agora é com vocês. Tchau. Se a gente pensar, assim, se a gente estivesse vivendo aquele mundo das cartilhas da galera que divulga aí religiosa pelas ruas, né, que as pessoas acariciam tigres, etc., a gente tem que lembrar que não, a gente vive numa sociedade que é muito diversa e é muito complexa em seu estilo de vida, principalmente depois de estar imersa no capitalismo. Então, é muito difícil você tirar essas pessoas.
E eles quiseram fazer isso. Como fazer isso se não fazer na marra? Tem que ser na marra, senão não funciona. E é isso que eles pensaram. Vocês acham que eu vou chegar aqui? Vocês acham que eu vou chegar aqui, vou passar a mão no ombro do Kizar e falar assim, querido Kizar, o que você acha da gente distribuir as riquezas? Querido Kizar, o que você acha da gente distribuir terras para essas pessoas que estão passando fome? Porque elas vão, inclusive, ajudar na economia do país. Gente, isso funciona? Não, quem está no poder não aceita ter seu poder reduzido. Quem está no auge não aceita ter a sua representatividade reduzida. E essa é a questão. Por isso precisaria de uma liderança forte, né? E isso eles já sabiam. Oi, Larissa, tudo bom? Tá acabando a aula, mas eu vou parar por aqui, tá, gente? Só concentrem na informação. Então, eles tinham o objetivo de chegar ao comunismo, mas para isso eles tinham que passar pelo socialismo, que é muito diferente. O que é o comunismo? Eu não preciso de líderes, porque eu já sei viver harmonicamente em comunidade. Eu faço para um, o outro faz para mim, todo mundo ganha. É como se fosse um cooperativismo. É uma espécie de cada um com a sua potencialidade, auxiliando os demais. E esse processo gera prosperidade, crescimento e etc. Entendem? Então é muito diferente do socialismo. O socialismo ele precisa de um governo forte, porque ele é um período de transição. Ele vai ser um governo que vai ter que ser muito impositivo. Por quê? Imagina a quantidade de reaça. A quantidade de nobre, aquela galera que vai ficar aqui, ó, querendo voltar para o poder. Louco querendo voltar. E não faltava gente ao redor tentando auxiliar eles, né? Essa nobreza voltar para o poder, para acabar com o processo revolucionário. Então, o socialismo ele precisa de um governo forte, né? E isso já estava nas teorias antes de ser aplicado. Ele precisava de um governo muito forte para poder combater toda e qualquer rebeldia e reação ao sistema. O objetivo, aí vem aquela, né? Os fins justificam os meios, né? Eu quero esse fim aqui, eu quero todo mundo feliz, contente, com um lugar para dormir, um lugar para comer. Aliás, comida para comer todos os dias. Eu quero desenvolvimento, eu quero tecnologia, eu quero acesso para todos, irrestrito a tudo que existe de bom nessa vida. Mas, para chegar nisso, eu preciso disso aqui. Isso aqui vai trazer violência, vai trazer morte, vai trazer prisões, vai trazer conflitos, né? Então, o socialismo, para ser implantado, ele depende de uma certa agressividade, porque ele não funcionaria sozinho, certo? Então, ó, eu fecho dessa forma, porque aí eu vou voltar na próxima aula com umas perguntinhas para ver se vocês pegaram isso aqui, que aí eu continuo, eu vou fechar a Revolução Russa, porque em si a revolução é rápida da gente falar, né? Aqui é a questão ideológica que está por trás, então é mais densa mesmo. Nossa aula acaba às 11 mesmo, né? Acho que é isso. Sim. Então a gente fecha agora, porque eu tenho que fazer a chamada de vocês. E aí eu faço essa entrada na próxima aula perguntando para vocês o que é isso aqui que vocês viram comigo hoje. E aí eu finalizo falando das revoluções. Porque, ó, vocês entenderam, ó, a ideia deles era essa. E agora, como eles vão fazer é que é a Revolução de 1917. Beleza, garotos? E eles vão fazer como ajudinha da Primeira Guerra Mundial, né? Porque se não fosse a guerra, talvez eles estavam lá daquele jeito até hoje. Vamos lá.